O monge e a montanha desmoronada. Havia uma vez, em uma distante terra do Oriente, um mosteiro situado no alto de uma montanha. Este mosteiro era conhecido por sua serenidade, onde os monges dedicavam suas vidas à meditação e ao estudo dos ensinamentos do Buda. O abade deste mosteiro, o venerável mestre Tenzin, era um homem de grande sabedoria e compaixão, respeitado por todos que o conheciam. O mosteiro estava localizado no topo de uma montanha que oferecia uma vista deslumbrante do vale abaixo. Durante séculos, ele havia permanecido inabalável, como se fosse uma parte da própria montanha. Os monges que viviam ali eram conhecidos por sua calma imperturbável, mesmo diante das dificuldades mais extremas. Entre os discípulos de mestre Tenzin, havia um jovem monge chamado Kenshin. Ele era dedicado e disciplinado, mas, como todos os jovens, às vezes se deixava levar pelas emoções. Kenshin admirava profundamente seu mestre, desejando alcançar a mesma serenidade que Tenzin demonstrava em todas as circunstâncias. Certo dia, enquanto os monges realizavam suas práticas diárias, um terremoto começou a sacudir a montanha. As paredes do mosteiro tremiam, e rochas enormes começaram a se desprender da montanha, caindo no vale abaixo. O som era ensurdecedor, e o medo começou a se espalhar entre os monges. Kenshin, como muitos dos outros monges, sentiu seu coração acelerar e sua mente encher-se de preocupações. E se o mosteiro desmoronar? E se não conseguirmos escapar a tempo? Pensava ele, sentindo pânico tomar conta de seu ser. Mas, no meio daquele caos, Kenshin olhou para seu mestre Tenzin. O abade estava sentado em posição de lótus, exatamente onde sempre meditava, e seus olhos estavam fechados, com uma expressão de profunda tranquilidade. Era como se o terremoto não estivesse afetando de forma alguma. Vendo isso, Kenshin sentiu uma onda de vergonha por seu próprio medo. Ele se aproximou de Tenzin e, com a voz trêmula, perguntou: Mestre, como pode permanecer tão calmo quando a montanha está desmoronando ao nosso redor? Tenzin abriu os olhos lentamente e olhou para Kenshin com um sorriso gentil. Meu jovem discípulo, ele começou, a montanha pode estar desmoronando, mas a nossa mente não precisa desmoronar junto com ela. O mundo externo está sempre mudando, às vezes de maneira dramática e assustadora. Mas a verdadeira prática está em manter a calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. Kenshin ouviu as palavras de seu mestre e sentiu uma nova compreensão surgir dentro de si. Ele percebeu que o medo e o pânico não mudariam a situação, eles só serviriam para turvar sua mente e impedir sua capacidade de agir de maneira sensata. Inspirado pela serenidade de Tenzin, Kenshin fechou os olhos e começou a meditar ao lado de seu mestre, buscando a mesma tranquilidade interior. O terremoto continuou por mais alguns minutos, mas eventualmente parou. Embora algumas partes do mosteiro tivessem sido danificadas, ele permanecerá de pé. Os monges, que inicialmente estavam assustados, começaram a se acalmar ao ver a postura inabalável de Tenzin e Kenshin. Juntos, eles começaram a trabalhar para reparar os danos e restaurar o mosteiro à sua antiga glória. Nos dias que se seguiram, Kenshin refletiu profundamente sobre a lição que havia aprendido. Ele entendeu que a verdadeira força não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em controlar nossas reações a ele. Não importa o quão grande seja a tempestade, se mantivermos a calma, poderemos encontrar uma maneira de navegar por ela. Com o tempo, Kenshin tornou-se conhecido por sua própria serenidade e sabedoria. Ele continuou a aprender com o mestre Tenzin, mas agora, em vez de buscar respostas externas, ele se concentrava em cultivar a paz interior. E, sempre que encontrava alguém em meio ao desespero, ele compartilhava as palavras que haviam transformado sua vida. Mantenha calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. A história de Kenshin e a montanha desmoronada tornou-se uma lenda no mosteiro, passando de geração em geração. E os monges que viveram ali, inspirados pelo exemplo de seus antecessores, sempre se lembravam de que a verdadeira força reside na mente tranquila, que permanece inabalável, mesmo quando o mundo parece estar caindo aos pedaços. Essa história ensina que, independentemente das circunstâncias externas, a paz interior é a chave para enfrentar as adversidades da vida. Mantendo a calma, podemos encontrar soluções e agir de forma sensata, mesmo nos momentos mais difíceis. A lenda de Kazuo e a floresta em chamas. Em tempos antigos, no coração de uma vasta e intocada floresta, existia um pequeno vilarejo chamado Yamadera. Este vilarejo era lar de uma comunidade pacífica e trabalhadora, que vivia em harmonia com a natureza e seguia os ensinamentos do Buda. No centro do vilarejo havia um pequeno templo, onde o monge Kazuo, conhecido por sua profunda sabedoria e serenidade, guiava os habitantes em sua prática espiritual. Kazuo era um homem de meia-idade, com uma presença tranquilizadora que parecia trazer paz a todos ao seu redor. Sua calma inabalável era conhecida por todos no vilarejo,
e muitos vinham de longe para ouvi-lo falar sobre os ensinamentos do Buda. Ele sempre aconselhava seus discípulos a manterem a calma, mesmo diante das adversidades mais difíceis, pois acreditava que a paz interior era a chave para superar qualquer obstáculo. O vilarejo de Amadera, cercado por densas florestas e montanhas majestosas, era um lugar de grande beleza natural. As árvores antigas, que pareciam tocar o céu, eram reverenciadas pelos moradores, que acreditavam que elas abrigavam os espíritos dos seus ancestrais. Durante séculos, a floresta havia protegido o vilarejo, fornecendo-lhe tudo o que era necessário para a vida: alimento, madeira, ervas medicinais e um profundo senso de conexão com a terra. Certo dia, uma terrível seca atingiu a região. As fontes de água começaram a secar, e as colheitas murcharam sob o calor implacável do sol. Os moradores de Amadera, que sempre haviam dependido da abundância da natureza, começaram a sentir os efeitos da escassez. A tensão no vilarejo aumentou à medida que as reservas de alimentos diminuíam, e a esperança de que a chuva voltasse começou a desaparecer. Kazuo, no entanto, permaneceu calmo. Ele continuou a realizar suas meditações diárias e a guiar os moradores em preces de gratidão e esperança. Mesmo diante da seca, ele lembrava a todos que a serenidade era o caminho para superar as dificuldades. Mantenham a calma, mesmo quando tudo parece desmoronar, dizia ele. A verdadeira força vem de dentro, e se mantivermos nossas mentes serenas, encontraremos uma solução. Mas a seca não foi o único desafio que Amadera enfrentaria. Uma tarde, enquanto o vilarejo se preparava para mais uma noite quente sem chuva, uma fumaça negra começou a subir no horizonte. Um incêndio havia começado na floresta, provavelmente causado pelo calor extremo e pela falta de umidade. As chamas rapidamente se espalharam, devorando árvores e vegetação, e avançando em direção ao vilarejo. O pânico tomou conta dos moradores. Eles começaram a correr de um lado para o outro, tentando salvar seus pertences e procurar abrigo. A fumaça densa fazia com que a respiração fosse difícil, e o calor das chamas tornava o ar quase insuportável. Parecia que todo o vilarejo estava prestes a ser engolido pelo fogo. No meio desse caos, Kazuo permaneceu sereno. Ele observava as chamas se aproximarem, mas sua expressão não mostrava medo ou desespero. Em vez disso, ele começou a caminhar calmamente pelo vilarejo, falando com os moradores, encorajando-os a se unirem e a manterem a calma. Este é o momento em que precisamos de nossa serenidade mais do que nunca, disse ele. Se perdermos a cabeça agora, o fogo não apenas destruirá nossas casas, mas também nossas almas. Kazuo organizou os moradores para que agissem de maneira coordenada. Ele os guiou até o rio que corria nas proximidades, onde todos se reuniram para buscar água e formar uma corrente humana, passando baldes de mão em mão para combater o fogo. Ao invés de cederem ao pânico, os moradores começaram a trabalhar juntos, inspirados pela calma inabalável de Kazuo. Enquanto o incêndio continuava a avançar, os esforços do vilarejo, liderados por Kazuo, começaram a mostrar resultados. A corrente humana funcionava incansavelmente, transportando água do rio para chamas que ameaçavam suas casas. Embora o fogo fosse poderoso, a determinação e a serenidade dos moradores começaram a fazer a diferença. Durante horas, eles lutaram contra as chamas, e aos poucos, o fogo começou a diminuir. Finalmente, com o esforço conjunto de todos e a liderança calma de Kazuo, o incêndio foi controlado. O vilarejo havia sofrido danos, mas grande parte dele foi salva graças à ação coordenada dos moradores e à serenidade que Kazuo havia inspirado neles. Quando o último foco de fogo foi extinto, uma chuva suave começou a cair, como se o céu finalmente tivesse respondido às preces dos moradores. As pessoas se reuniram ao redor de Kazuo, exaustas, mas aliviadas. O monge, com um sorriso gentil, agradeceu a todos pelo esforço e pela coragem. Hoje, vocês aprenderam uma lição importante, disse Kazuo, olhando nos olhos de cada um. A vida sempre nos apresentará desafios, e haverá momentos em que tudo parecerá desmoronar. Mas se mantivermos a calma e a serenidade, mesmo nas situações mais difíceis, seremos capazes de superar qualquer adversidade. O fogo pode destruir nossas casas, mas não pode destruir nossa paz interior, a menos que permitamos. A partir daquele dia, a história do incêndio e da calma inabalável de Kazuo se espalhou por toda a região, e Amadera se tornou um símbolo de resiliência e serenidade diante das dificuldades, e o templo no centro do vilarejo foi restaurado e ampliado, tornando-se um local de peregrinação para aqueles que buscavam paz e força interior. Kazuo continuou a guiar os moradores e visitantes em suas práticas espirituais, sempre lembrando-os de que a verdadeira força vem da capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele viveu até uma idade avançada, sempre fiel aos ensinamentos do Buda e ao exemplo que havia dado durante o incêndio.
O vilarejo de Amadera prosperou nos anos seguintes, recuperando-se da seca e do incêndio, e os moradores nunca esqueceram a lição que haviam aprendido com o caso. Sempre que uma nova adversidade surgia, eles se lembravam das palavras de seu sábio monge: mantenha calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa frase se tornou um mantra para todos em Amadera, passando de geração em geração, e o legado de Caso continuou a inspirar e a guiar muitos, mesmo após sua morte. A história do monge e do vilarejo que enfrentou o fogo com serenidade permanece viva até hoje, como um testemunho da força que reside na paz interior e na calma diante das adversidades. Esta história busca refletir sobre a importância de manter a serenidade mesmo em momentos de grande crise. Através do exemplo do monge Caso, aprendemos que, ao manter a calma, é possível superar até os maiores desafios, transformando o caos em uma oportunidade para crescimento e união. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.